This call is now being recorded. Aqui, fora do magnifier. Continua com o mesmo problema. Fiz que eu tirei e desconectei. Mas o importante é que vocês estejam me ouvindo, né? Então, se vocês estão me ouvindo, tá tudo bem. Então, na aula passada, a gente continuou vendo... Tá vendo símbolos, né? Deixa eu... Nós começamos a ver símbolos, né? Aí nós discutimos sobre que está dentro do pacote simbólico, né? Tá? Aí eu falei da precisão do computador. Nós discutimos sobre, né, o valor de π, como ele só salva como 8 bytes, né? Eu já tinha discutido antes, né, na verdade, essa aula. Né? Mesmo quando você coloca format long, né, ele continua salvando os mesmos 8 bytes. A única coisa que mudou foi a questão de quantos dígitos é exibido. Aqui ele está exibindo a precisão do computador, né? A precisão do computador, o máximo que ele chega é aqui, né? É aquela história, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? 7, 8, 9, aí 12, 15, né? 16, 15 dígitos decimais, né? Depois da vírgula, de precisão, o máximo que dá, né? Talvez 16 se você tiver 0, alguma coisa, né? Mas ainda assim, esse é 15, né? Porque esse aqui vai ser o último dígito vai ser aproximado de qualquer jeito, né? Não vai ser exato. Então, 15 dígitos, tá? E aí, para você poder aumentar isso, que a gente usa os tipos simbólicos, né? Aqui no caso do inteiro, ele não tem erro, né? Quem tem erro é os números de pontos flutuantes, porque você pode pegar os 15 dígitos mais significativos, que aí depende do tamanho, né? Claro. Eu mostrei aqui, né? Você tentar representar um número muito maior do que ele consegue, ele vai dar vai acontecer um processo de overflow, né? No caso do octavo, ele salva o maior número que ele consegue. Nem sempre isso é verdade, tá? Outras linguagens de programação, que eu já vi mais comum de acontecer, é como se você pega o maior número que dá para representar numa linguagem de programação, e soma mais um, o que acontece? Esse número vira negativo, né? Ele volta para o... O mais comum de acontecer em linguagem de programação é isso, ele volta para o menor número possível, né? Certo? É como se ele desse um loop, né? Tivesse os intervalos negativos e positivos, né? Tipo, se você está aqui, esse aqui é o menor número negativo, né? Representado no computador. E aí tem vários números aqui, você está no maior número possível representado no computador. Se eu pegar m mais 1, né? Computador, isso aqui é chamado de overflow, né? Isso aqui vai acabar chegando no m negativo. Isso é, por exemplo, para a linguagem de programação em geral. Mesma coisa, hein? No menor número negativo, você faz isso, aí é underflow. E aí você chega no número maior que existe. Não consegue representar um número menor do que isso, aí ele acaba exibindo o maior, né? O maior que existe. E aí você pode continuar subtraindo, né? Se você quiser. E aqui, no caso, se você tentar colocar mais um número maior que existe, aí ele volta para o menos negativo, que aí você pode continuar adicionando, né? Se quiser. Isso aqui é o que acontece na maioria das linguagens, né? Mas isso aí não é o que o Octave faz. O que o Octave faz, ele trava, né? No maior número possível que ele consegue representar, né? Eu estava vendo que isso aí pode ser por causa que não sei se o Octave, eu estou lendo ainda, sabe, sobre isso, mas parece que o Octave, ele usa o Python, talvez, para alguns processos dele, ou algumas bibliotecas do Python, não tenho certeza, mas eu vou dar uma olhada ainda. Aí aqui com o EPS a gente consegue ver a precisão da variável, né? Que aqui, como é inteiro, não tem, né, precisão, é exato, né? Só quando é flutuante que existe. EPX, ele me dá a distância do próximo número para esse número x. Ou seja, a precisão, né, dela.
Se eu quiser pegar um dígito, né, 100 dígitos, você coloca VPA 100, 100 já viu. Aí eu mostrei, vamos ver aqui. Falei converter número para simbólico, nós podemos fazer, né? Somar frações, se dá certo, né? No caso de tipo simbólicos. Continuando. Ver se eu coloquei mais alguma coisa de novo. Eu fiz as modificações, tá? Por isso que eu estou revisando. Mostramos sobre frações contínuas, né? Como é que representa isso, né? No simplref, tá, aqui é a primeira modificação, ó. Eu estava vendo, se você não tiver, o Windows é meio diferentão, tá? Então, isso aqui vale exclusivamente para o Windows. Se você tiver no Windows e você não conseguir exibir esses caracteres Unicode, né, que é como se fosse o TF8, o TF8 eu estava vendo, ele suporta a diferença, né, que eu não sei se eu cheguei a falar isso da aula quando apareceu da primeira vez. A gente viu que tem alguns caracteres, né, como é com acento, que ele usa 2 bytes, né, ao invés de usar só um. Por quê? Porque ele está usando o Unicode, né, o TF8. O TF8 ele tem suporte até 4 bytes, eu estava vendo. Apesar do nome o TF8, né, na verdade ele tem suporte a um caractere ser representado até por 4 bytes. Certo? Então pode ser bem maior, né, o caractere. Enfim, isso não vem por default ativado nem no... Às vezes não vem por default ativado nem no sistema operacional, né? No caso do Windows, ele pode estar usando uma página de codificação diferente, tá? E essas páginas de codificação que o Windows usa, aquele que eu falei para vocês, ISO 88591, né? O TF8, o ASCII, isso aí são páginas de codificação. É o termo o termo geral que é aceito por todo mundo, né? Mas o Windows ele tem uma codificação própria, tá? Aí para modificar para o seu sistema operacional, para usar o TF8, ou pelo menos quando você estiver mexendo no Octave, caso quando você use esse comando pretty Unicode não apareça uma barrinha bonitinha, né? Você tem que executar esse comando aqui, tá? O comando systemcp 65001, certo? Esse aqui é um comando, tá? Que existe lá daqui, né? Ó, certo? Se eu abro aqui o meu terminal e eu colocar chcp, né? Ele me mostra qual é a página de codificação que eu estou usando, tá? 28591. Deve ser provavelmente americano esse aqui, tá? Não tenho certeza. Eu não sei se é latim, enfim. Como eu disse, o Windows ele não segue os padrões normais, né? Era para ser ISO 8859. Até o próprio nome ISO, né? É de International Standards Organization, acho, né? Enfim, não segue, ele tem a própria numeração deles. Isso aqui é provavelmente ou do lado do português. Deixa eu ver se eu posso colocar acento. Não posso colocar acento, então provavelmente tá em inglês, né? Então, se eu colocar, acho que 850, que eu acho que é o latim, tá vendo? Eu já consigo digitar o A com acento, certo? Esse aqui é codificar o latim, então esse aqui provavelmente é americano. Alguma outra codificação europeia, sei lá, que ainda está por default. E a UTF-8, né? Isso aqui é Change Code, codificação, página de codificação, tá? CH Change, de mudar, página de codificação. Aqui é a nossa página de codificação, de português brasileiro, se eu não me engano. É 850, 860, não lembro. Deve ser 850, deu certo, né? Coloquei A com acento. Mas tem também a UTF-8, né? A UTF-8 é 65001, tá? Aí também deve dar para colocar. Ele tá, travou. Travou, meu Deus do céu. Mas enfim, 65001 é o TF8, tá? E aí você fazendo esse System CHCP 65001, isso aí vai mudar só a codificação dentro do Octave, tá? Não é no sistema operacional inteiro, não. Mas vai mudar a sua codificação para usar o TF8. Isso é caso você tenha... Para que eu estou mostrando isso? É para caso você vá usar o Pretty e queira usar o Unicode, né? Porque pode aparecer uma forma gigantesca lá que você não está entendendo o que acontece, né? Aí isso aqui ajuda, tá? Esse comandinho aqui. Aí aqui a gente mostrou da estrutura simpref, né?
Aí eu vi como corrigir, tá? Se você quiser mudar ela, você usa desse jeito, tá? Coloca aqui o parâmetro dela, que você está querendo mudar do struct, né? Seja display, digits, quiet ou IPC. Aí no caso aqui, digit 16, para aumentar para 16, para diminuir, né? Para precisão ou para aumentar, certo? Aí você não altera o struct, né? Porque eu vi que daquele jeito que eu fiz da aula passada, acabou perdendo, né? Os dados do struct. Mas assim você consegue fazer sem alterar o struct, sem mexer nas outras variáveis, né? Isso é importante porque tem, além daquele Web Options, né? O Web Options também faz a mesma coisa, não sei porque eu não lembrei na hora. O Web Options que a gente usou no Web Service também faz esse mesmo esquema e para mudar as variáveis dele também é desse jeito. Não somente o Web Options, mas outras variáveis que a gente vai ver que outros programas que têm essas variáveis de configuração também faz dessa mesma maneira, tá? Você coloca o nome do struct, abre parênteses, e aí o nome da variável, o valor, né? Aí falamos de função anônima. Já falamos na aula passada, não vou repetir. Pronto, aí faltou falar de funções simbólicas, né? Isso aqui é eu já ia chegar inteiro em limite sem falar disso, né? Como é que eu gero uma função simbólica, né? Para gerar uma função simbólica é desse jeito, tá? Você coloca sims, G, e com o parâmetro que você quer dentro, né? CGG, e aí ele vai criar essa função simbólica, né? Com Z e com G, que é recebe um parâmetro, né? Aí eu posso fazer, ó, GZ recebe sim Z dividido por Z, tá? E eu posso aplicar, inclusive, um valor para ele, né? Ó, se eu aplicar sim 20, né? De forma simbólica, para esse argumento, ele vai fazer sin de 20 dividido por 20, tá? Então aqui eu criei, eu acho que eu tenho que executar, né? Porque ele não carregou esse pacote aqui quando eu abri. Quando eu abro, ele não carrega. Então, vamos lá para funções simbólicas. Beleza, tá aí, pronto, carregou, certo? Se você quiser, você podia fazer tanto também assim, né? Me dá certo, porque aqui não tem erro de precisão, né? Aquilo que eu já tinha dito para vocês, né? Tá? Porque se você quiser fazer um negócio desse tipo, aí já não vai ficar muito legal, né? Ele vai avisar que pode dar problema, né? Que você está usando o número de ponto flutuante. Aí, para tirar esse problema, é melhor você passar desse jeito, né? E aí você tem certeza que o cálculo que ele está fazendo está exato, tá? Aí eu vi, infelizmente, o melhor jeito que a gente pode fazer é o que eu mostrei na aula passada também, tá? É fazendo, quando tiver uma variável numérica que você quer converter para simbólica, fazer desse jeito, tá? Colocar como texto, ou você escrevendo manualmente, ou então usando o array fun, que eu vou mostrar daqui a pouco, para você poder fazer essa conversão, é o melhor que dá para fazer. E porque no MATLAB existe uma função que é str2sim, tá? Que é para converter string para simbólicos, para uma forma simbólica automaticamente. Era isso que eu estava lembrando. Só que eu olhei no Octave, infelizmente não tem, tá? E aí, como não tem, a gente tem que fazer na mão, assim mesmo. Na mão. Mas aí as variáveis que você for usar, você vai ter que converter para simbólico, e os números que você for usar que não sejam reais, que não sejam inteiros, você tem que converter para simbólico, né? Porque esses inteiros não precisa a rigor converter por causa que ele vai... Porque já não tem erro, né? Mas é aquela história, não é passando de ficar decorando que inteiro tem que converter, real não tem que converter, converte logo tudo, que aí você não se preocupa, né? E aqui é a função para plotar essa função, né? A G que eu acabei de criar, né? Do intervalo menos 50 a 50, tá? E EasyPlot, ó, é diferente, a gente vai ver isso aqui, já estou adiantando um pouquinho, tá? Mas todos aqueles comandos que a gente viu até agora, já para adiantar vocês, né? A gente viu plot, plot3, mesh, surf, acho que é isso, né? Plot, plot3, mesh, surf. Ele também existe para anotação simbólica. A única coisa de diferença na anotação é que a gente vai
Quer dizer, os argumentos são diferentes, tá? Eu não estou passando x e y, no caso aqui de plot, eu estou passando só a função e um intervalo, tá? Para ela plotar. Mas, além disso, o nome, em vez da função se chamar plot, tem esse easy aqui na frente, tá? EZ, easy plot, tá? Isso aí é uma das coisas que é um pouquinho diferente do MATLAB, porque no MATLAB isso aqui seria só um F, tá? Function plot, né? Em vez de usar esse F-plot, o Octave usa esse EZ, que eu acho que é de easy, né? Em inglês, easy, né? Tem esse som de Z, né? Aí é plot fácil. Eu acho que eu tenho a impressão que é isso, tá? Vou confirmar. Mas a easy plot, que é ele... Tanto é que quando você fala, né? Easy plot, você já tá falando easy, né? Para mim, eu tenho quase a impressão que é isso. Quase certeza. E ele vai plotar para a gente, tá? O gráfico, que é a função sync, né? Você vai chamar de função sync da engenharia, né? Tem perto do zero, tem um spike, que aí vai lentamente diminuindo conforme se afasta do zero, tá? A função sync. Se eu quisesse de dois parâmetros também dava certo, tá? Sins, fxy, certo? Aí eu crio aqui uma função, né? Era bom colocar sim. Né? Opa, era bom criar. Viu? Veja que quando eu criei, que executei sem executar essa linha, ele colocou como se o x não existisse. Mas quando eu executei essa linha, ele já criou o f, o x e o y, as três variáveis simbólicas, né? Sendo que uma recebe outras duas, né? Então, eu criei essa função, né? Essa função aqui é a equação do círculo, né? Para quem não conhece, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4 seria o raio, né? De forma homogênea, né? Para criar um contorno. Para criar um círculo numa altura específica, né? Na altura 4, no caso, da função 3D, né? É uma isocurva, acho que correto é isso, né? Isocurva, isolinha, né? Se eu igualar isso aqui a zero, né? Igualando isso aqui a zero. Aí eu posso pegar um ponto, né? Passar um ponto para ela, mesmo sendo uma função simbólica, tá? Que eu acabei de criar, né? É bem parecido, né? Com o que vocês estão acostumados, imagina na matemática, essa notação, apesar desses sims aqui esquisitos no meio, que está convertendo os números para simbólicos, também poderia fazer assim, tá? Nesse caso aqui, como estou usando só inteiros, não estaria errado fazer assim, não. Eu acho bom vocês se acostumarem a fazer do jeito certo, né? Se você quiser usar o número de pontos flutuantes, vai ter que usar esse sim, infelizmente, já que não tem o sim to str por enquanto no Octave, né? Se for usar só inteiro, você pode fazer assim, tá correto também. Aí eu faço f de 2, 3, né? Fez 2 ao quadrado, 4 mais 9, 13, menos 4, 9, né? Certo? Esperado, né? E se eu usar um número de pontos flutuantes, certo? Aí vai dar aquele mesmo aviso, né? O alerta, porque eu estou passando o número de pontos flutuantes para ela, né? O ideal é que você faça o quê? Você pode fazer assim, né? Quando você receber alerta, aí você converte os caras que tem ponto, que são os números de vírgula, para fazer o cálculo exato, né? Que aí você tem certeza que esse 669 dividido por 100 está correto. Aliás, teve até um cálculo que eu fiz na aula passada. Eu falei dessa história da codificação do encode, tá? Porque eu vi que teve um cálculo na aula passada, revendo o vídeo, né? Que apareceu errado no meu Jupyter, né? Mas eu executei a mesma coisa no Octave e deu certo. Ué, o que aconteceu, né? Aí eu fui ver que era por causa dessa história da codificação. Então, por isso que eu estou falando para vocês como é que modifica, tá? O Mac e o Linux também tem uma maneira de modificar a codificação do sistema operacional, tá? Não é CHCP, né? É outro comando. E aí, quem quiser, se tiver problema de encontrar, você me avisa. Isso é porque, se o seu sistema operacional estiver usando o TF8, que o normal, o comum dos sistemas operacionais é usar o TF8, mas o Windows é diferentão, né? Enfim,
Aí é aquela história, né, de você tentar esse número aqui, por exemplo, 0,1111, que esse aqui, eu estava só usando números pequenos, né, na aula passada, eu queria dar um exemplo que desse errado, né? Aí eu criei um exemplo aqui, ó, número 0,111, né, que tem 30 dígitos é maior do que a precisão do double, que é o que trabalha por default, né? E aí, se eu tentar passar, né, para a nossa função que eu acabei de criar, função simbólica, eu estou passando aqui a constante de Euler-Mascheroni, tá? Como um valor, e essa outra que é 0,111111, tá? A função Euler-Mascheroni é um número irracional gigantesco, tá? Que é usado em algumas equações. É a diferença entre duas séries infinitas, se não me engano. Coloquei isso mais para baixo, tá? Mas é uma constante famosa, assim como a constante de Euler, assim como π, tá? Mas essa aqui é a constante Euler-Mascheroni. Desculpa se eu estiver falando errado, tá? Mas é uma constante infinita, tá? Que eu estou passando. Isso aqui está no tipo simbólico, mas esse aqui não. Essa variável aqui só existe se você estiver usando o pacote simbólico. Que é algumas variáveis que só existem se você estiver usando o pacote simbólico. Algumas constantes, né? Perdão. E aí eu estou tentando passar esse argumento, e aí como ele avisa, né, que eu estou tentando usar pontos flutuantes, isso aqui está bem maior do que ele consegue representar como double, né, e deu esse resultado aqui, né, menos 323 sobre 81, mais a função de Euler-Mascheroni, a constante de Euler-Mascheroni ao quadrado. Se eu converter para assim, né, tá, passando Euler gama, e agora essa é o mesmo número de antigamente, só que agora com formato simbólico, né? Aí a gente obtém agora o cálculo exato, ó. Tá vendo? Certo? O mesmo Euler-Mascheroni ao quadrado, né? Porque esse aqui é simbólico. Mas veja que a fração, né? Que ele teve que fazer uma aproximação, tá bem diferente, né? Certo? E aqui ele calculou exato usando esse número mesmo, né? Ok? Acho que aqui fica bem explícito, né? Por que você tem que fazer esse sim, né? Se você não fizer, né? Ele vai te dar um aviso, você está usando ponto flutuante, isso é perigoso, né? Por quê? Pode dar exato, a gente já viu que às vezes dá exato, né? Tanto faz usar esse aqui, né? Aqui, eu usando, se eu fosse usar só 1.3, como é um número pequeno, dá exato, né? 679, 100, né? E se eu usasse 1.3, também dava a mesma coisa. Eu obtive o mesmo resultado, né? Mesmo dando o aviso, ó, obtive o mesmo resultado, tá? Mas nem sempre isso é verdade, né? Se eu tiver um número, não precisa ser um número irracional, né? Pode ser só um número que é maior do que a precisão do computador, que é nesse caso, né? Que é 30 dígitos, ou 17 dígitos, não precisa nem ser tão grande assim. É um número maior que a precisão do computador, mas eu gosto de eu fiz propositalmente grande para exagerar, né? Aí ele cortou, né, fora ó, a precisão. Mas se eu converter para 100 primeiro, né, e passar para a minha função simbólica, ele faz o cálculo exato, né, ó, tá? Me dá o resultado correto, não mais aproximado, né? Aí, como isso, né, fazer essa conversão aqui manualmente, às vezes pode ser tediosa, né? Pode dar um trabalho gigantesco, aí você vai ter que acabar tendo que usar o array fun, né? Certo? Porque você pode ter uma sequência de números, né, que você quer aplicar em cima da sua função, né? Se for só um número, né, que você está aplicando, é fácil, né? Então, uma série de números, enfim, se for pouca coisa, variável só com 2 variáveis, 3 variáveis, né? Até 4, 5. Se for na escala de 10, né? Até 9, né? Acho que dá para fazer na mão. Mas a partir disso começa a ficar tedioso, né? Ah, sim, para cada um, né? Então, vocês podem fazer o que a gente aprendeu, um array fun, né? Usando aqui uma função anônima, né? Tá? Eu estou usando aqui uma função chamada linspace, que ele faz a interpolação linear, tá? É diferente do que a gente já aprendeu. Vocês já aprenderam esse cara aqui, né? Ó, que eu posso fazer 0.1 até 10, né? Aí ele cria de 1, 1.1, 1.2, 1.3 até 10. Só que eu não estou controlando quantos elementos estão sendo criados entre 1 e 10, não é? Certo? Eu só coloquei um intervalo e disse para ele fazer a interpolação em 1 e 10, né? Deixa eu colocar um intervalo menor aqui. 2, né? Tá? Ele vai criar aqui, né? De 1
1 até 2, né? E gerou 11 valores. Mas e se eu não me importar com esse passo, mas eu quero gerar um tamanho específico aqui no meio, né? Isso aqui você controla o passo, mas não a quantidade de valores gerados, né? Tá? Existe esse outro aqui, comando linspace, que aí serve exatamente para isso, tá? Eu fazendo linspace, por exemplo, de 1 a 2, né? Posso colocar de 1 a 2 e colocar, por exemplo, quantos valores a gente quer? 10. Vai ser diferente, né? Certo? Aí ele gerou o quê? Ele gerou 10 valores, né? Entre um, na verdade, ao todo, né? Ele gerou 8 valores, sem contar os extremos, né? 1 e 2. Então ele gerou exatamente 10 valores, ó, um vetor linha, né? Ou matriz linha de 10 colunas, de 10 valores entre 1 e 2, e igualmente espaçados, tá vendo? Foi de 1.11, 1.222, 1.333, 1.4. Eu não sei, né? Aqui você não controla o intervalo, não controla o passo, mas a quantidade de valores, né? Gerados. Essa função aqui, linspace, tá? Interpolação linear entre 1 e 2, que eu quero gerar 10 valores, tá? Aí ele calcula quem deve ser o passo para fazer isso para você. Você não precisa fazer isso na mão, tá? Eu sei que é um cálculo fácil, né? De fazer, você pode fazer, né? 2 menos 1 dividido pela quantidade de intervalos que você quer, né? A B menos A dividido pelo delta X. Mas já tem uma função que faz isso para você, né? Linspace. E aí ele gera, ó, já no passo correto, para gerar exato, né? De 1 a 2, os 8 valores que você precisa, igualmente espaçados, né? Para chegar naquela equação, tá? Essa aqui é uma outra função do Octave, que é muito útil. E graças a Deus que existe, né? No MATLAB que existe no Octave. Enfim, aí eu tô querendo, podia ser também o outro tipo, né? Que eu mostrei para vocês, mas aqui eu tô querendo, né, gerar um vetor de x e y, né? Para poder passar para nossa função aqui. Aí o que eu fiz? Usei o array fun, criei uma função anônima, que a gente já discutiu na aula passada, né? Que recebe um argumento, no caso i. Aí o que eu estou fazendo, ó, eu estou gerando aqui entre 1 e 2, 5 valores, entre 3 e 10, 5 valores, né? Aí esses valores vão ser passados aqui para i individualmente daquele vetor. Vou usar aquela função nultostri para converter primeiro esses números para texto, né? Tá? Primeiro tem que converter para texto. E aí depois aplico o sim, né? Que aí vai transformar tudo isso em tipo simbólico, ok? E a gente fazendo isso, né? Eu não mostrei aqui. Mas não dá erro, né? Ó, não aparece erro nenhum. E aqui tem números de pontos flutuantes, né? Como a gente acabou de ver, certo? E já que eu estou gerando entre 1 e 2, né? Certamente vai ter números de pontos flutuantes aqui, né? Aqui pode ter, pode não, mas provavelmente também vai ter, porque eu estou querendo pegar 5 intervalos igualmente espaçados, né? A gente pode até em space, né? Ó, de 3, 10. 5 valores entre 3 e 10, né? Ó, tem número de pontos flutuantes também, tá? Então, esses dois aqui são os pontos flutuantes, mas não deu nenhuma mensagem de erro, né? Por que não deu mensagem de erro? Porque eu converti o número, né, para str, né? O número de pontos flutuantes, que pode ser qualquer coisa, qualquer número, converti para string e depois para C e para sim, né? Aí ele vai me gerar um vetor de números simbólicos, e aí eu posso passar para a minha função de forma segura, e ele vai calcular, ó, o valor exato para x e y, né? Nessa nossa função multivariada, tá? E aí, na hora de dar plot, né? Eu dou um easy plot f, ó. Dessa vez eu nem coloquei o intervalo, né? Usei PB aspect, que é aquela razão de aspecto vai ficar 1 por 1. Isso aqui é só uma coisa que eu preciso fazer no Jupyter, provavelmente. E aí desenha, né, pra gente, ó. Né? Como eu não coloquei igual a zero, né? Como isso aqui é plot, por isso que eu falei que era do ciclo, né? Como isso aqui é um plot de uma função 2D, ele já assume que é igual a zero, né? Embora eu não tenha feito explicitamente que é igual a zero essa função, né? Aí plotou aqui pra gente o círculozinho bonitinho.
Esse warning off é para desativar essas mensagens que de vez em quando aparecem, ó, certo? De warning. Certo? Se você quiser desativar essas mensagens de warning aqui, para não ficar aparecendo e ficar feio aí no seu Octave, né? Você pode desativar com essa função, tá? Eu não sei porque o EasyPlot, que não tenta botar essa função, ele dá um aviso que é perigoso, né? Mas tá tudo simbólico, né? É problema do Octave. Aí eu coloquei o warning off para desativar as mensagens de erro. As mensagens de erro não, de aviso, né? Erro não executa nada. O warning é só um aviso, né? E deu correto, né? Ó, desenhou direitinho, tá? Se você quiser pegar no intervalo específico, você pode, né? Colocar aquele, eu quero entre 0 e 4, né? Tá? Aí ele vai desenhar só um quadrante do círculo, né? Ó, tá? Metade do círculo. E faltou falar em matrizes simbólicas, né? Também. Eu falei de variáveis simbólicas e de tipos simbólicos, valores e variáveis, mas não falei agora de funções simbólicas, como é que cria, e agora matrizes, né? Porque você também pode criar matrizes simbólicas. Aí como é que você faz? Ó, anotação um pouquinho diferente, tá? Eu crio uma variável, no caso aqui A, né? Passa aí como texto. E eu digo quanto ela vai variar nas duas dimensões, tá? Ou 3 ou 4, quantas dimensões você quiser. No caso aqui é de 2 dimensões. Aí eu coloco 2, 2, que ele vai criar a matriz, né? Ó, A1, A12, A21, A22. Isso aqui é uma matriz simbólica, né? Ó, Matrix, que é 2 por 2 que a gente acabou de criar. Certo? Aí eu posso fazer, né? Do mesmo jeito aquela história produto de matrizes, se você quiser. E ele vai te retornar o resultado, né? Ó, da multiplicação de matrizes no formato simbólico, né? Também é legal, né? Isso. Se você está preparando uma aula, né, no futuro, em vez de você fazer esse cálculo na mão, né? Você pode rodar lá no Octave e ver qual é o resultado. Ou você pode até fazer na mão, mas processo de prova real, né? Eu mesmo faço assim, tá? Eu calculo na mão, eu faço o cálculo na mão, mas como é que eu sei que tá certo? Não, deixa eu rodar aqui no Octave ou no MATLAB, né? Só para ter certeza que tá correto. Aí você vê, tá legal. Às vezes é bom fazer na mão, porque às vezes você consegue ver alguma relação que o Octave não viu, né? Ou o MATLAB. Mas se não, você está com pressa também, né? Se está com pressa, precisa preparar logo a aula, roda no Octave, né? Vai ficar estressado por causa de multiplicação de matriz ou para cálculo de inversa, né? Aí você gera lá, ó, no instante, né? Ele fez esse cálculo. Podia ser uma matriz maior também, tá? Ele faria no instante. Estou colocando pequena para poder, porque se tentar colocar uma matriz grande aqui, a formatação do Júpiter vai toda embora. Se eu não me engano, aqui é o máximo de. Eu não consegui ainda aumentar, é um parâmetro que eu estou tentando mudar, tá? Mas se eu não me engano, aqui no máximo que ele consegue é exibir 70 colunas no Octave, 70, 80 colunas. Não tem como colocar em uma resolução, tá tentando aumentar isso, mas não vi ainda como é que tem um jeito de aumentar. E aí, por causa disso, tiver uma matriz muito grande, aí ele vai quebrar a matriz, exibir na linha, vai ficar uma zona, né? Dá para entender se você souber o que está acontecendo, mas fica complexo, né? Por isso que estou fazendo matrizes pequenas, para a gente poder ficar mais fácil, né? Pode calcular a inversa também, ó, mesmo INV, né, ó, tá? Aí calculei a inversa da matriz, ele me dá aqui o cálculo certinho, de forma simbólica, né, tá? Posso criar outra matriz, sim B, né, fazer a multiplicação de matrizes, né, ele vai fazer para mim. Porque isso aqui, na verdade, isso aqui é multiplicação de matriz, ali também é multiplicação de matrizes, quando eu faço A por A, mas é exponenciação, né? Porque esse aqui seria equivalente ao A ao quadrado, né? Certo? Isso aqui é a mesma coisa que A ao quadrado, né? Então, inversa. Eu acho que até pode fazer isso, né? Ah, porque não executar, né? Aqui. Certo? Ó. Dá a mesma coisa, né? Aqui a gente pode fazer assim. True, true, true. Certo? Ó. É igual, né? A ao quadrado, A vezes A, né?
exponenciação, inversa, multiplicação. Se você quiser fazer linha a linha, né, ó, também pode, para fazer multiplicação linha a linha, né, coloca um pontinho na cima, só que aí como isso aqui é uma matriz 2/3, né, eu tenho que fazer um corte na matriz, né, e essa aqui é a matriz, a B é a matriz 2/3, né, e a matriz A é 2/2, então eu selecionei fazer o corte aqui, né, ó. Cadê o Open Board? Show desktop. Né? Então, faça um corte aqui, ó, para pegar só essa coluna aqui, para poder fazer a multiplicação de matriz, né? Aí vai ficar 2, B vai ficar 2/2, com A, que é 2/2, fazer multiplicação elemento a elemento, né? Então, ó, o X vai variar de 1 a 2, né? Só que aí nas colunas vai variar de 2 a 3, né? Certo? E aí é isso que eu faço aqui. Ó. A vezes B, né? A primeira coluna varia de 1 a 2, a segunda 2 a 3, né? E aí ele faz a multiplicação elemento a elemento. Ó. A1 com B2 com 2, A12 com B1 3, A21 com B2 2 e A22 com B2 3. Né? Multiplicação elemento a elemento, fazendo assim. Tipo, bem claro, se você não entendeu a diferença de usar ponto e não usar ponto, agora você já sabe, né? Eu espero. Já dá para fazer assim e não deixa porque está undefined, né? Vou criar aqui o B. Bom, dá, né? Porque aqui tá pegando todo mundo, né? Assim é um jeito mais... Tanto faz fazer. E 1, 2, como tá pegando todo mundo nesse caso, também pode fazer desse jeito que eu escrevi. Ou assim, né? Ou ainda poderia fazer outra maneira de fazer isso. Essa aqui é a última coluna, né? Poderia fazer um end, né? Aqui também, tá? Várias maneiras, 3 maneiras de fazer o mesmo resultado, né? Tá? E você pode calcular a pseudo inversa da B, se você quiser. Esse aqui é um bom exemplo, né? Tente calcular a pseudo inversa da B, você vai ver que dá um negócio gigante. Eu não vou fazer aqui porque ela é gigantesca, tá? Mas tente calcular a pseudo inversa da B. Ele vai te dar o cálculo exato, tá? Só que ela é uma matriz gigantesca. Porque a gente está fazendo em notação simbólica, né? A notação simbólica, mesmo a matriz pequena como 2/3 já ficou muito grande para o meu gosto. Quer dizer, não é muito grande para ser exibido no octave, né? Tá? Então eu fiz uma matrizinha aqui menor, né? 2/1, vetor coluna C. E calculei a pseudo inversa dela, tá? E aí aí obviamente vai calcular um vetor, né? Aqui é um vetor coluna. Calcular a pseudo inversa no formato de vetor linha. E aí se eu multiplicar a pseudo inversa pela matriz, né? A gente obtém o que? 1, né? Certo? Vocês podem verificar o cálculo aqui depois, quando vocês verem, mas isso aqui vai dar 1, né? Porque é um vetor linha, né? Tanto faz, né? Se fosse o vetor, se eu investe um vetor linha ou vetor coluna, a multiplicação dos dois vetores, né, vai dar 1. Se fosse maior do que isso, no caso lá da B, já ia dar uma matrizinha de identidade, né? Certo? Mas aí, como eu estou calculando vetores, né? Pseudo inverso de um vetor é outro vetor, que quando multiplicado por um pelo outro vai dar 1, né? Aí, aquelas funções que a gente já viu, né? Certo? Por exemplo, Hilbert. Hilbert é um daqueles comandos geradores de matrizes que a gente já viu nas aulas anteriores, né? Acho que comandos básicos, né? Que eu falei isso, não é nem na aula anterior, na aula anterior, no Octave 2, né? Que a gente está no Octave 3, acho que ainda é no Octave 1 que a gente viu isso. Tem alguns comandos que geram matriz. Se eu quiser converter para o formato simbólico, né? Certo? Que esse aqui é a matriz de Hilbert, que ele gera, né, ó, vários números de pontos flutuantes, né? Mas a matriz de Hilbert tradicional, né, se eu não me engano, ela é no formato de fração, né?
Hilbert. Aqui. Hilbert Matrix. Né, ó. Para quem não conhece, essa é a matriz de Hilbert, né, ó. Ela é uma matriz construída de frações, tá vendo? A primeira linha é 1, aí depois meio, um terço, as diagonais secundárias, né? Talvez as diagonais secundárias, né? Um meio, um terço, um quarto, um quinto, um sexto. Cada uma das diagonais tem uma fração, né? E aí eu executei lá, né? Mas quando ele vai fazer, né? Aqui é um meio, né? Só que ele dividiu, né? E se eu quisesse pegar as frações? Tem como? Tem. Você pode usar. Isso aqui é uma aproximação, né? É uma aproximação da matriz de Hilbert, né? Mas a gente pode converter isso, né? Para sim, né? É um jeito meio brutamonte. Eu já ativei o warning, tá? Eu desativei o warning porque senão ele ia usar. Você está convertendo o número de ponto flutuante para. Você está convertendo de número de ponto flutuante para tipo simbólico, né? Ele ia dar aquela opção de warnings. Aí eu usei o warning off, né? Para desbatar o warning, porque eu sei o que eu estou fazendo. E aí eu aplico. O certo seria usar o array fun, né? Tá? Mas se você quiser, você pode também fazer desse jeito. Que aí ele vai converter todos os valores lá dentro da matriz e vai retornar uma matriz simbólica, tá? Ó, converteu todo mundo que está dentro da matriz, uma matriz simbólica. E pelo menos nesse caso de Hilbert deu certo, ó. Deu 1,5, um terço, um quarto, como são valores pequenos, né? Como eu sei que todos os valores lá dentro da matriz de Hilbert são pequenos, nenhum deles vai estourar a precisão do computador, em teoria, né? Eu posso calcular assim, que ele já vai converter essa matriz inteira para simbólica, tá? E aí vai me dar, né? 1,5, um terço, um quarto, um quinto, um sexto, um sétimo, um oitavo, um nono. Para evitar esse warning, né, que eu desabilitei, o correto seria fazer o quê, né? Seria fazer um array fun, né, que eu já mostrei para usando uma função anônima. Mas, né, você também pode tentar primeiro fazer assim, né, e se der certo, ótimo, né? Ó, vai assim mesmo. E aí você já criou uma matriz com valores simbólicos, tá? Vai fazer o cálculo exato, né? Aí aqui nós voltamos à aula que eu mostrei para vocês, que é simplificar e resolver funções, expressões algébricas, né? E aí tem aquela função que ainda não foi... Mas eu coloquei ela aqui, tá? Apesar de ela não ter sido implementada no Octave, para no futuro, né? O Octave está sempre evoluindo, tá? A primeira vez que eu peguei no Octave, ele não era tão bom ainda assim, tá? Ele já, conforme vai passando os tempos, né? Vai passando o tempo, vai melhorando. Provavelmente no final da graduação de vocês vão ver que vai estar bem melhor, tá? O Octave em comparação ao que ele é hoje em dia. Porque continua evoluindo, né? Então talvez esse STR2C já esteja implementado, né? Então eu coloquei aqui só para vocês lembrarem que que aí permite você escrever a fórmula toda em texto, né? E aí ele já converte tudinho para simbólico. Então tá função, matriz, o que tiver no meio ele vai converter tudinho para simbólico. E é bem mais fácil, né? Já escrever tudo em texto, já que tem que, né? Já que, né? O simbólico trabalha com texto, né? Ele converte de texto para o símbolo, atribuindo quando ele faz a conversão, ele atribui um significado numérico, né? Para aquele texto. Existe essa função, né? Que ainda não foi implementado no Octave, mas um dia certamente vai ser, que é muito útil. Aí nós falamos de Simplify, né? Isso aí já resolvemos. Falei, isso aqui eu já demonstrei também, né? De resolução, também já. Pronto, só mostrar justamente com a matriz, né? Aí eu coloquei um exemplozinho de matriz. Resolução do sistema linear também pode ser feito para valores não explícitos, né? Tá? Aí eu fiz aqui um sisteminha linear simples, né? Ó, 4x mais 2y igual a u. Aí 3x mais 5y igual a 3x mais 5y igual a v. Né? Isso aqui vai virar uma matriz de coeficientes, né? 4, 2, 3, 5. Aí a gente tem as incógnitas, né? Que a gente quer descobrir, né? E tem os valores que esses dois, o v são explícitos, né? Então eu quero encontrar o valor de u e v, né? Quero encontrar o valor de x e y, perdão.
Então, eu crio, né, as variáveis, ó, sin, u, v, x, y, crio as duas equações representando meu sistema linear, né, 4x mais 2y igual a 1, 3x mais 5y igual a v, né, tem um vetor aqui de equações, e aí eu mando, que ele gerou, né, 4x mais 2, igualzinho, né, que tá ali, igualzinho que tá aqui, né, só que agora no formato de matriz, né, tá vendo, ó, 1, 2, matriz, né, coloquei Tem outros jeitos, né, de fazer, tem outras maneiras de fazer isso, mas eu fiz dessa maneira, com a matriz 1/2. Aí eu uso aquele nosso solve, né, para resolver as equações, para quais variáveis que eu quero resolver lá dentro, né, quem são as minhas incógnitas, né. Aí só tem que dizer quem são elas, tá? Eu mando resolver o sistema de equações lineares, né, ou não lineares, para as variáveis x e y, né. Aí ele vai me retornar um struct, aqui em S, tá? S é um struct. Deixa eu se a gente colocar aqui os S, tá? O S é um struct, ó, certo? Que vai ter quem? Se a gente der aquele field names, né? Assim, né? Certo? Ele diz, ó, x e y, que aí vem justamente os valores de x e y, né? Que a gente pediu para encontrar no struct. Eu já sabia disso, né? Mas eu estou dizendo, vocês, você executou uma função, né? Lá do Octave, aí retornou um struct, né? Aí quem são se fosse uma célula, tudo bem, né? Só aquela questão de usar chaves, né? Mas se retornar um struct, você precisa saber quem são os field names, né? E aí como é que eu acesso? Você dá um rules, viu que é um struct, usa a função field names, e aí ele vai te dizer, né? Ó, tá em x e y. É lógico que se você olhar a documentação, né? Ele também deve te dizer isso, tá? Na documentação, no help da função, também deve estar escrito isso. Mas, né, nem sempre. Ainda mais o Octave, né? Às vezes o help pode não ter essa informação. Não sei que você vá lá no site do MATLAB para ver se tem. Aí eu dando agora s.x, né? Ele me diz o valor de x, ó. 5 vezes u dividido por 14 menos v dividido por 7, tá? Você lembra que u e v são teoricamente variáveis discretas, que a gente conhece, né? E aí, resolvendo para y, né? Deu 5, 3, o valor de y, né? Deu menos 3 vezes u dividido por 14, mais 2 vezes v dividido 2 sétimos, né? Vezes v. E aqui é menos 3u por 14 avos, né? Certo? Então, eu consigo resolver o sistema e encontrar os valores deles, né? Para x e para y, tá? Podia ser qualquer sistema. A única diferença, se for um sistema muito grande, né? Pode demorar, tá? Esse cálculo. Dependendo do tamanho do sistema, pode não ser tão rápido assim, mas ele resolve, tá? Pronto, foi esse exemplo aqui, né? Que a gente terminou por ele, né? Que eu tentei dar um VPA solve. Esse aqui é um problema do Octave também, tá? Era para retornar os dois valores, né? 316 e menos 316, que é equivalente, né? Ao menos 100 raiz de 10 e 100 raiz de 10, mas infelizmente o Octave não exibe, não sei por quê. E aí como é que faz? Como é que faz para resolver isso, professor? Aí o que eu fiz atrás, olhei os argumentos da função VPA solve, né? E aí do mesmo jeito que eu solve, eu posso dizer quem é a variável, né? X, mas depois desse argumento, que não precisava, porque só tem uma variável, né? Quando só tem uma variável, você não precisa dizer quem é a variável, né? que ele tem que resolver. Mas nesse caso aqui eu coloquei explicitamente, por quê? Porque eu posso passar depois disso um valor x0, tá? Um valor inicial. E aí ele vai encontrar a raiz próxima daquele valor, tá? E aí desse jeito eu consegui, né? Vou pegar as duas soluções, tá? Então, por exemplo, você pode colocar um valor, de repente, um valor grande positivo aqui, né? Se só for duas soluções, né? E um valor grande negativo aqui, né? Para você ver que aí ele vai tornar a solução mais próxima desse valor inicial para x, e aqui a solução mais próxima desse valor inicial negativo, né? Isso é uma limitação do VPA solve, né? Você vê se você resolver solve por solve mesmo, né? Ele te dá aqui, né? Todas as variáveis, todas as soluções, né? Que aqui é para ser 2, né, no caso, que é um sistema x ao quadrado, um polinômio quadrado.
São duas raízes, ele retorna as duas raízes. Mas no VPA só, por alguma razão, ele não está retornando as duas soluções, né? E aí o melhor que eu consegui foi isso. Você chutar um valor inicial, e aí ele vai pegar a solução mais próxima daquele valor inicial, no caso aqui 100, e depois próximo de menos 100, né? Aí ele achou as duas soluções. Infelizmente, é aquela história, né? O Octave tem algumas limitações, no MATLAB já mostra as duas, por exemplo, né? Então eu espero que um dia isso também seja corrigido, né? E aqui já falou. Pronto. Aí uma outra questão que ficou faltando, né? Faltando ainda, antes de a gente começar a falar de limite derivada, é a questão de assunções, né? Porque eu falei para você que uma das vantagens de você criar essas variáveis, né, simbólicas, é que ela está agrupando classes, né? Classes ou subconjuntos, né? Você lembra que eu falei isso para vocês? A gente está agrupando classes ou subconjuntos e isso está gravando, né? Espero que esteja gravando, tá? Que você permite você dar um valor específico para a variável, né? E eu não mostrei isso, né? Eu falei, mas eu não mostrei. É porque eu estava construindo a aula, tá indo. Já apareceu várias coisas aqui novas, né? Então, para você criar uma assunção ou premissa, né? A gente tem que dizer quem é esse X, né? Do jeito que a gente fez até agora, tá errado? Não tá errado, tá? Mas do jeito que a gente fez até agora, eu estou dizendo assim para o Octavio, ó, eu não me importo com qual subconjunto ou conjunto você está trabalhando, tá? Desde que resolva o meu sistema linear, ou que você plote a minha equação, né? Eu não estou faça a simplificação, eu não estou importando, eu não me importo se ele é real, se ele é inteiro, o que ele é. Mas e se importar, professor? E se importar, porque eu quero que ele resolva essa equação, mas eu quero que ele resolva com inteiros, né? Eu quero que... E dá, quer dizer, enfim, eu tentei, tá? Porque vocês devem saber mais do que eu, que existe, por exemplo, as equações de Diophante, né? As equações de Diophante, elas são, por exemplo, polinômios que você quer resolver, mas só encontrar valores inteiros, né? As equações de Diophante, elas são difíceis por causa disso. Às vezes é um polinômio extremamente simples, né? Só que você não quer os valores reais, você quer só os valores inteiros, né? Aí por isso que aí nesse caso, você vai ter que usar uma assumption, tá? Já vou dizendo que no Octave, pelo menos para resolução de sistemas de Diophante, às vezes não dá certo, não, tá? Isso é uma coisa que eles precisam melhorar ainda. É outro atributo que eles precisam melhorar. Mas, de qualquer jeito, né? Funciona algumas vezes. E aí você faz o quê? Você passa um argumento extra para a variável na hora de criar simbólico. Você pode tanto passar isso como argumento extra, ou você pode usar o comando assume, tá? Assume, que aí você vai criar uma premissa para aquela variável. Tem até o assume also, por exemplo, que infelizmente não foi implementado também no Octave, né? Porque às vezes você quer colocar mais restrições numa variável, né? Aí, infelizmente, essas restrições você vai ter que passar como equações na hora de resolver o sistema linear, né? Mas já existe um comando chamado assume also, que você pode adicionar várias restrições para uma variável no MATLAB, né? Enfim, aí aqui tem os valores que você pode passar, tá? Para o assume. Pode ser um conjunto inteiro, né? Racional, real, complexo, positivo, quer dizer que é x maior que zero, ou negativo, x menor que zero. Sendo que aí, como não existe o assume also, né? Já está aqui um problema, né? Que aí se você usar positivo, só está dizendo que é um número positivo, mas positivo que é inteiro, real, né? Qualquer coisa, né? Desde seja maior do que zero, não negativo, né? E aqui não positivo, né? E o clear é para limpar, tá? As premissas. Mas aqui são os valores que eu vi que funcionam no Octave. E aí, eu crio variável sim x, por exemplo, aí eu quero colocar uma restrição dela para ser inteiro, né? Então, você coloca assume x inteiro, né? E agora ela faz parte dos conjuntos dos inteiros. E aí, na hora de resolver aquela nossa equação inicial, por exemplo, ó, 2x igual a 1, né? Que é para dar x igual a 1,5, né? Ele não vai conseguir resolver, né? Ó, dá resultado vazio. Eu estou querendo uma solução e assumir que o x é inteiro, né? Não existe solução inteira para esse sistema linear, né? Tá? Como não existe solução inteira, então ele retorna o que para você? Vazio, né?
Se eu colocasse agora para ele ser real, né, a sub x real, mudei a assunção, né? Aí você pode agora colocar para resolver e ele vai retornar aquele nosso valor, né, de 1,5. Para você ver as assunções em voga, né, quais são as premissas que você tem, eu acho que eu mostro ali embaixo. Mas, vou colocar aqui logo, né? Tem o comando assumptions, tá? Opa, tá vazio. Eu escrevi errado. Era para mostrar, né? Não sei porquê. Ah, é porque eu não executei, né? Às vezes eu esqueço que não tinha executado, né? Então, assumptions, pronto, tá vendo? Aí ele retorna uma célula, né? Com a assumptions dizendo que é real. Se eu der uma assumptions aqui, uma variável, né? Na verdade. Então aqui assume, assumptions, né? Tá como inteiro. Aí na hora de resolver dá vazio. Depois mudei para real, assumptions. Agora tem lá x real, né? Quando eu resolver o sistema, agora ele acha 1,5, né? Só que aí real não é complexo, né? Então, se eu tentar resolver x² igual a -1, né? Ele já não vai encontrar a solução, porque eu estou dizendo que x tem que ser real, né? Eu executo, achou uma solução. Então, tem que agora assumir que x é complexo, né? Resolvo o sistema, ele encontra, né? -i e i, né? Que é menos raiz de -1, né? E raiz de -1, né? Que são as duas soluções desse sistema aqui, bem simplesinho, né? Certo? E se você quiser criar de uma vez, você pode fazer desse jeito, né? Ó, se você não quiser usar o assume, né? Você pode fazer desse. Sinks x, y, integer, né? Aí, p. Deixa eu... Aqui eu fiz de uma vez só, né? Exceptions. Certo? Ele já criou aqui. Ele criou duas variáveis, inclusive, né? Uma inteira e uma complexa, né? Acho que faz sentido, né? Quer dizer que o x pode ser inteiro ou pode ser complexo, né? Talvez seja isso que ele tenha entendido. Aí o y está como inteiro. E ele resolveu esse sistema aqui, ó, encontrando as soluções. Tentou, né? Encontrar as soluções inteiras. Ele achou isso aqui, né? Eu não sei se isso aqui está bem correto, né? Mas talvez seria bom fazer x e y para ver se ele resolve as duas. Não resolve, tá vendo? Pois é, equações de Diophant, infelizmente, não, por algum motivo, não funciona. Então, clear all aqui, clear x, y. Não. Certo? Então, equações diofantinas, ele infelizmente, ele não acha a solução, né? Só acha a solução, ele acha a solução exata, né? Mas não inteira, né? Que eu queria a solução inteira. Isso aqui tem uma solução inteira para isso aqui, tá? Para esse sistema, mas ele não encontra os valores inteiros para ela, né? Tudo bem que é só uma equação, né? Você precisaria de duas equações para resolver, talvez seja isso que ele está achando ruim. Pode ser, né? Mas mas no MATLAB isso aqui já é o suficiente para ele me dar dois valores inteiros, tá? Por isso que eu tô... Mas vocês podem fazer experimentos, né? Nem sempre, como eu disse, nem sempre funciona, tá? Mas vocês podem fazer outros experimentos para vocês verem, né? E aqui, teoricamente, tem infinitas soluções, né? Infinitas soluções ele podia achar, né? Soluções inteiras, mas tudo bem. Talvez no cálculo exato ele encontra, né? Aí no cálculo exato, para as equações de Diophant, eu não sei qual seria. Eu acho que nas equações de Diophant justamente não é. A não ser que esteja em posição de raiz, né? Mas aí não seria difícil, né? Enfim. Aí o comando assumptions, eu já falei para vocês, permite ver quais são as assumptions que estão em voga, né? Você ter essa noção, né? Isso muda até na hora de simplificar, mas não quer dizer que nem tudo está perdido, não quer dizer que é inútil estar usando esse que usar assume. Por exemplo, eu criei um SINZ-N, né? Mandei fazer a simplificação dessa equação e ele não conseguiu fazer nada, né? Porque eu não atribuí nenhuma assunção para N. Eu disse que o N pode ser qualquer coisa, né? Se você não usou o assume, quer dizer que o N pode assumir qualquer valor. Mas se eu restrizo o N para ser só inteiro,
Então, isso aqui pode ser simplificado, né? Porque isso aqui é inteiro, seno de 2π vezes qualquer inteiro vai ser sempre o quê? Vai ser sempre zero, né? E aí ele me retorna, ó, a simplificação, tá? Então, pode ser útil, né? Saber usar sums e assumptions, né? Tá? Que aí ele faz a simplificação para zero, né? Porque você tem uma variável n, que é sempre inteira, né? Deixa eu só corrigir aqui a ordem. 2π é 360, né? Aí sendo 360 vai sempre ser zero, né? É porque ele está reclamando porque eu não converti para sim, né? Ele é um irracional. Ele já converteu para simbólico, né? E aí qual foi a precisão que ele usou aqui, professor? Já que você não usou VPA, ele usou aquela que está lá no simpref, né? Simpref, né? Ou seja, 30 dígitos ele usou para aproximar aqui, né? E aí, né? Se você quiser limpar, você pode colocar assume n clear, tá? E aí ele vai limpar uma assunção, né? De repente. Deixa eu deletar isso aqui. Já tem ali, tá vendo? Já apareceu o n inteiro, né? Mas eu tinha que ter colocado esse assumptions aqui. E quando eu executar de novo, não vai. E da ordem que eu executei, não vai aparecer, né? Aí eu quero limpar, né? Você pode dar o... Para evitar que aconteça esse tipo de coisa, né? X complexo e x inteiro, né? Porque você estava fazendo outra equação que era complexa, agora ele é inteiro. Para evitar que isso aconteça, você pode dar o clear, né? Tá? E aí limpa, né? Também dá para fazer isso para o x. Deixa eu fazer isso aqui. Tentar mais uma vez aqui. Some x clear. Né? Só para ver se não foi isso. Não, foi não, né? Tinha esperança boba que talvez desse certo. Mas não deu. Então, aqui tem a variável n em tipo inteiro. Deixa eu simplificar. E aí, limpando. Né? Antes ela existia, agora não existe mais, né? A assunção. Eu apaguei as assunções sobre n, tá? Tinha uma premissa, né, sobre n, que ele era sempre inteiro. E eu apaguei ela, né? Usando o comando clear. Certo? Aí tem alguns outros operadores simbólicos que a gente pode discutir, né? Mas é só para saber que eles existem, né? O Euler gama, né? Que é a constante de Mascheroni, que é o limite da diferença entre a série harmônica e o logaritmo natural, né? Esse aqui exige uma precisão muito grande para ser representada em double, né? Por isso que ela existe só no formato simbólico. A constante catalã também é outra, tá? Que é um escalar cuja racionalidade e a transcendência não foram provadas ainda, né? Talvez um de vocês, matemáticos, seja que consiga provar a irracionalidade da constante de Catalan, né? Estou passando aqui um tema, talvez, de TCC para vocês. Ó. TCC não, né? Tese de doutorado isso aqui. Aí tem também algumas funções específicas que só existem no tipo simbólico, que é o Bernoulli, tá? O polinômio de Bernoulli, que aparece muito em séries infinitas. E a função psi, tá? Que é a derivada do logaritmo da função gama. A função gama, talvez alguns de vocês não conheçam, é equivalente ao fatorial para números reais, tá? Reais e complexos, inclusive, também. Certo? É uma coisa que, na época que eu aprendi fatorial, ninguém tinha me dito, mas existe, tá? Existe como você calcular fatorial
de números reais e números complexos, através da função gama. A função psi é a derivada da função gama, tá? Obviamente, existe uma precisão maior que o double, né? Os tipos numéricos tradicionais do Octave e de outras linguagens de programação não tem, né, para calcular. Então, aí tem o tal da psi para vocês usarem, que aí tem a precisão arbitrária, né? Tanto Bernoulli, psi, Euler Gama, Catalan, tá? Isso é uma das vantagens de você usar uma linguagem matemática, tá? Ao invés de usar Python, usar Ruby, C, né? Porque ele tem essas funções, tá? Ninguém falou isso comigo, mas provavelmente alguém de vocês algum dia vai dizer, para que você usa Octave? O Java tem um pacote simbólico. Pode até ter um pacote simbólico no Java, né? Mas os caras do Java, o foco deles não é trabalhar com símbolos, né? Não é matemática a função, o foco deles, né? Eles estão gerando pacotes de vários tipos. E como não é o foco deles, pode ter esse tipo de função aqui, né? Que existe no Octave, que não existe lá no Java, né? Por exemplo, no pacote do Java para fazer cálculos simbólicos, né? Então, às vezes, é melhor você trabalhar com essas linguagens específicas mesmo para vocês, né? Que é o quê? Octave, MATLAB, Máxima, né? Matemática, Sage, né? Essas linguagens que têm tem esses recursos a mais, né? Enfim. Aí aqui tem só alguns operadores de curiosidade, né? Aqui tem uma equação, né, de 2x mais 1 igual a 3y. Se você quiser pegar o lado esquerdo da equação, por algum motivo, né? Left-handed side, tá? Lado esquerdo da equação ou inequação. Você pode, tá? Através desse comando LHS, que é left-hand side, o lado esquerdo da equação, tá? Você pode pegar. Se você quiser retornar só 2x mais 1, né? Que é o lado esquerdo da equação, que eu estou usando como exemplo, ou pode pegar o right hand side, né, também, ó, se você quiser pegar por algum motivo o lado direito, né, para fazer alguma manipulação, você pode, usando o RHS, que é right hand side, do inglês, infelizmente não tem nada, nenhuma associação em português desse caso, RHS equação, ele retorna 3y, né. Outro comando útil que eu acho que talvez vocês possam usar é esse poly to sim, tá? E aí, desse jeito, ó, se você quiser, para criar um polinômio rapidamente, né? Isso aqui é um polinômio de qual grau? 0, 1, 2, 3, 4, quinto, certo? Para fazer um polinômio de quinto grau, você pode criar desse jeito, tá? Isso aqui é a maneira que tanto o MATLAB como o Octave representa polinômios, né? E polinômios a gente sabe que só tem uma variável, né? Teoricamente, x, ou y, enfim. Então, na hora de salvar, para poupar espaço, o Octave MATLAB ele se representa como um vetor de coeficientes, tá? Que aí fica menorzinho, né? Então, se eu fizer esse poly to sim, ele vai converter esse polinômio, né? Para criar já para o formato numérico, né? O melhor que eu encontrei, né? Embora não tenha aquele str to sim que eu falei para vocês, felizmente o poly to sim já tá, né? Isso já ajuda um bocadinho, tá? Aí você pode fazer isso, aí já cria para mim x a quinta, x a quarta, x a 3, x a 2, mais x mais 1, né? Eu usei um, né? Aqui você podia usar qualquer coisa, né? E de repente resolver isso para encontrar as 5 raízes, né? Dá o solve P. E aí ele encontra as 5 raízes, né? Para você, tá? Menos 1, menos 1,5, raiz de 3, enfim, tá tudo aqui, né? 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Aqui as 5 raízes desse polinômio aqui, né? Que a gente acabou de criar. Tá? Isso também vale para outras coisas, tá? Também existe, por exemplo, o comando polyval, aí já não é mais simbólico, mas, enfim, se você colocar 1, 2, 3, assim, né, para ficar mais simples, colocar desse jeito 2, o que ele vai fazer? Ele vai retornar a resolução do sistema x ao quadrado mais x mais 1, tá? Então é o quê? 2 ao quadrado, 4, mais 2, 6, mais 1, 7, tá? Essa aqui é uma outra equação, e tem outras, tá? Polyfit, né? Tem várias, se você for procurar, essas equações do tipo poly alguma coisa, que tem um bocado, tá? Eu não vou detalhar elas todas. Ou elas vão usar um polinômio desse tipo, que eu acabei de explicar para vocês, ou elas vão retornar um polinômio desse tipo, tá? Então, quando você vê esse tipo, só para vocês não se assustarem, é isso, tá? É porque você está fazendo um vetor, e o que ele vai te retornar é um vetor de coeficiente do polinômio, tá? Então, aqui, por exemplo, é x ao quadrado mais 2x mais 1, né? Então, aqui vai virar o quê? 4
mais 4 mais 1 vai dar 9, né? É? Tudo bem? Aí, se você quiser ver o polinômio, você pode fazer assim, né? Explicitamente, você pode fazer o polito sim. Acabei de fazer. 1, 2, 1. Tá quadrado mais 2x mais 1, tá bom? Esse aqui é um vetor de coisa. Isso aqui é bastante comum, tá? Tanto no MATLAB como no Octave, eu sei a representação de um polinômio, né? Eu só sei que tem uma variável, então em vez de você salvar a variável, você salva só os coeficientes, né? E aí você usa para encontrar o quê? Raiz, para fazer desenho de polinômios, né? Para plotar polinômios. Provavelmente pode ter um polyplot, né? Certo? Tem vários tipos de poli alguma coisa, que vocês podem dar uma explorada aí no Octave de vocês, tá? É esse tipo de argumento que ele está esperando, tá? Um vetor de coeficientes. Ou ele está esperando, a função vai esperar que você retorne um vetor de coeficientes, ou que vai retornar um vetor de coeficientes para você, tá? Mais algum comando interessante? Sim. Existe um comando também, LaTeX, felizmente, né? Já que vocês estão aprendendo LaTeX com o professor Carlos, o LaTeX-P, ele vai pegar qualquer expressão simbólica sua, tá? Você fez lá o produto de matriz, você calculou uma inversa, você resolveu algum sistema linear, né? Eu quero você até tentou plotar no Octave, mas como tem aquele limite de 70 colunas que eu falei para você, não exibe tudo, né? Como é que você pode fazer? Você pode executar LaTeX em cima da sua solução simbólica, da sua fórmula simbólica, ele vai converter, tá, para formato de LaTeX. Aí você pode colar tal qual tá aqui o comando, tá, ó. Aqui no caso é um polinômio de quinto grau, né? Só x elevado a 5, x elevado a 4, bobinho, né? Mas pode ser qualquer coisa, né? Ó, LaTeX sim x, aí já coloca o barra sim, barra left, do parênteses, x, barra right, do parênteses, né? Já te coloca no formato de LaTeX, tá? Qualquer equação, qualquer matriz, ele já vai te retornar, né? A gente pode até tentar com a matriz aqui, que talvez LaTeX sim Magic, nossa matriz mágica lá de 5 tradicional, né, que a gente está usando, tá bem, ó. Converter a matriz mágica de 5 primeiro para simbólico, né? Tem que primeiro converter para simbólico, se lembra, se não estiver usando simbólico. Aí vai para LaTeX e ele já te dá, ó, certo? Como fazer em LaTeX, tá? A matriz. Aí você pode gerar isso, né? Não sei se tem algum gerador de LaTeX online, mas enfim, se você colocar isso aqui, só tem que no máximo colocar isso no cifrão, né? Dentro de um espaço matemático, tá? Dentro de um contexto matemático, que é aquele begin math, end math, ou então begin align, end align, ou então begin equation, end equation, né? Begin math acho que não existe não, mas existe begin equation, end equation, né? Dentro do espaço matemático. Ou então usando aquele cifrãozinho, né, de dinheiro que vocês devem saber. E aí ele vai plotar, né, essa matriz mágica 5 bem direitinho. Se você achou difícil decorar LaTeX, tá? Para gerar qualquer fórmula matemática, você lembra que o Octave ele tem esse comando no LaTeX, tá? Desde que você esteja usando simbólico, ele vai converter para você qualquer equação para o formato de LaTeX. Equação, matriz, solução de sistema linear, enfim, o que você quiser. Tá? E, embora não tenha o sim to var, pelo menos existe o sim var, tá? Esse comando aqui, se eu dou uma equação no formato de texto, ele me diz quem são as variáveis lá dentro, né? Ó, x, y, z. Pelo menos isso já está implementado, né? Certo? Então, você pode passar uma equação no formato de texto, né? Uma fórmula qualquer, e ele vai reconhecer quem são as variáveis lá dentro. Também tem o res, que eu não sei se é, enfim, você pode ver se tem algum fator lá dentro, né? Ó, tipo, esse aqui é uma função simbólica que a gente acabou de criar, né? fx ao quadrado mais 3x mais 2. Ele usou aqui o sinfan, né? Sinfan é o tipo simbólico, tá? É sinfan porque ele cria uma variável que recebe outra variável. Eu devia ter falado isso antes, mas quando você cria a função, ele cria esse tipo sinfan. Ainda é simbólico, tá? E aí você pode fazer o tipo aqui, ó. Se a minha fórmula tem o fator 3x, né? 3 vezes x. No caso aqui ele tem, né? Porque é x ao quadrado mais 3x mais 2.
tem esse termo 3x lá dentro. Has é tem, tá? Do inglês. Have é igual a ter, né? Tá? Infelizmente, não tem nada a ver, né, com português. Has é ter, ele tá vendo se existe esse termo lá dentro da equação, né? Que pode ser isso aqui pode ser uma fórmula gigantesca, né? Tem esse termo? Aí ele diz, sim, tem, true, verdadeiro, né? Agora vamos começar a ver, né? Eu sei que acabou que a gente não avançou, né? A gente avançou, sim, porque tem coisas que a gente não tinha visto, né? Funções simbólicas, matrizes simbólicas e alguns comandinhos que são importantes, né? Notadamente o assumptions, né? Para vocês definirem que é o conjunto de variáveis que vale, né? Se você não se importa, você não precisa usar assumptions, né? Mas é bom vocês saberem que existe e como usar, né? Então não é conhecimento desprezível. Então vamos começar a ver o limite, né? Como é que faz o limite simbólico? Mas na semana que vem a gente acaba essa parte simbólica. Aí, no cálculo de limite, como é que faz? Eu crio, por exemplo, sint t, né? Eu criando aqui, uso o comando, existe o comando limite, né? Quer dizer que eu vou resolver o quê? 1 sobre t, certo? Isso aqui é a fórmula para qual, a função para a qual eu estou querendo achar o limite, tá? De forma que t vai se aproximar de zero, tá? T está se aproximando de zero. Eu não coloquei isso aqui no formato de... Devia ter colocado, né? Formato LaTeX aqui. Limite e quando ele se aproxima de zero, né? De 1 sobre t. Né? Então, não sei se é... Como é que é? O right arrow, né? Eu acho. Right arrow. E aqui eu tenho que mudar para marcação. Certo? É isso aqui que eu acabei de implementar. É o limite da função 1 sobre t, quando t vai para zero, né? Ele existe, quem é ele, né? Aí você pode calcular pela direita ou pela esquerda, né? Não existe limite pela direita ou pela esquerda, foi isso que eu acabei de fazer. Eu peguei esse cara aqui, aí calculei primeiro pela direita, né? Felizmente, né? Right, left, aquela história, você não tem que decorar, tá? Right é pela direita. Fazer a aproximação de zero pela direita, né? Ele dá o quê? Achou infinito, né? Certo? Esse bolinho aqui é infinito simbólico, né? E aí eu faço agora pela esquerda, né? 1 sobre t, t se aproxima de zero pela esquerda, left, deu o quê? Menos infinito, né? Como o limite pela direita e o limite pela esquerda são diferentes, né? Que é infinito e menos infinito. Ele não existe, né? Tá? Só que aí, infelizmente, não tem, tá? Quando eu tento executar sem passar esse right left, aí também é uma limitação do Octave, né? Quando eu tento fazer right, sem usar esses parâmetros right left, se eu usar só, né, a equação limite de 1t se aproxima de t, né? Aliás, deixa eu colocar ali. É até bom colocar isso aqui. Eu acho que coloco mais. Isso aqui é infinite, né? Infinite. Quando está se aproximando pela direita, não sei se é assim que faz, né? É. Aproximação pela direita é infinito. Né? E a aproximação pela esquerda era para ser menos infinito. Foi que a... Não está deixando eu colocar o menos, é? Ah, é porque está no formato de... Tá no formato de Octave, né? Eu coloquei no formato de texto. Quando se aproxima pela esquerda é menos infinito, quando se aproxima pela direita é mais infinito, ele acha, né? Sim positivo, menos negativo positivo.
Só que quando eu me aproximo pelos dois lados, né, era para fazer, né, pela esquerda e pela direita, dizer que não existe, né? Não, o Octave, infelizmente, não faz isso, o MATLAB já faz. Mas o Octave, ele faz o quê? O default é pela direita, tá? Por isso que eu estou mostrando aqui. Se você não colocar se é pela direita ou pela esquerda, ele faz a aproximação pela direita. Aí retornou positivo, né? Mas o correto, né, o limite, do limite, quando ele se aproxima de zero, depois eu vou mudar para deixar todo mundo aqui igual, tá? Ficar consistente. Mas, enfim, o limite de 1 sobre t, quando t se aproxima para zero, é para C não existe, né? Então, o que a gente faz? A gente desiste? O que a gente pode fazer é isso daqui, ó. É o melhor que eu achei. Você faz o limite, né? Pela direita e pela esquerda, né? Não sei porque eu não coloquei ali. T, 1 sobre T, né? Tá por cima de aqui, T, 1 sobre T, né? Se aproxima de zero. Eu não executei, né? Vamos executar. Run, 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 run. Certo? Eu fiz errado? Fiz, né? Que era ser para 1 sobre T, aqui é T. 1 sobre T, olha a ordem dos parâmetros que faz diferença, né? Falso, né? Certo? É para saber se o limite existe, né? O jeito é fazer desse jeito, tá? Pega as duas equações de limite, aproximação pela direita e pela esquerda, e tenta igualar, né? Se o limite for igual, quer dizer que o limite existe, né? E aí tanto faz se faz pela direita ou pela esquerda. Qual o valor que você vai pegar, né? Mas se for diferente, vai aparecer o quê? Vai aparecer falso e você sabe que o limite não existe, né? Ou ele só existe pela direita e pela esquerda. Se você tivesse aproximado pela direita e pela esquerda, né? Aí aqui eu fiz uma outra equação também só de exemplo, né? Já tinha feito aqui embaixo, né? Mas, enfim. Tá? Já que eu fiz aqui em cima. Aqui eu criei outra equação, assim, sin xfh, tá? Aí f de x mais h menos sin de x de por h, que seja como se fosse uma espécie de derivada, né? Que eu estou calculando. Limite de f de quando h vai de até zero, né? Vou colocar depois aqui a equação, tá? Porque aqui talvez fique complicado de vocês verem. Aí, se eu comparo o limite à direita e da esquerda, ele diz que existe, né? Então, a gente pode calcular ele, o limite, que é cosseno, pode ter certeza que é realmente cosseno de x, né? O limite dessa. É a derivada, né? É a derivada de sin, né? A derivada de seno é cosseno, né? Então, eu calculei aqui o limite de f quando h se torna infinitamente pequeno, né? Ele acha incorretamente que o seno é igual a cosseno, né? Mas só para ter certeza, a gente verifica se o limite da direita é igual ao da esquerda e realmente ele dá correto, né? True, quer dizer que existe, né? Tá? Isso aí é para limites. Aí, derivadas. Vamos começando, né? Passando um pouquinho da aula. Não tem problema não. Certo? É bem simples também, né? Ó, por exemplo, aqui tem um polinômio, usando lá aquele mesmo t que a gente criou, né? Derivado de uma variável, nesse caso. A gente vai ver derivadas parciais, tá? Adicionei aqui também. Primeiro ver as derivadas as derivadas de uma variável. Equações de fórmulas com uma variável só, monovariadas, né? Esse nome que está querendo. Monovariadas. Aqui tem t ao cubo mais 2 vezes t ao quadrado mais 5t mais 10. Eu aplico diff, tá? Lembra que o diff lá no double, né? Ele faz a diferença entre valores no vetor na matriz, tá? Que a gente já viu. Mas no caso, quando eu estou falando simbólicos, olha ele usa um método sobrecarregado, né? Que ele vê que eu estou passando uma fórmula simbólica para ele, e ele faz o quê? Ele calcula a derivada, né? Ó, certo? T ao cubo vira 3 vezes t ao quadrado, né? 2 vezes t ao quadrado vira 4 vezes t, né? Aí 5 vezes t vira só 5, né? E 10, como é a constante, vira zero, né? Tá? Então ele achou corretamente aqui a derivada dessa fórmula monovariada, né?
pode ser mais complicado, tá? Não necessariamente precisa ser tão simples assim. Por exemplo, aqui, né, de T, Euler elevado a T, vezes 5 vezes elevado a T, né? Você manda calcular a derivada, ele encontra para mim corretamente, né? Tá? 5 elevado a T, vezes elevado a Euler elevado a T, mais 5 elevado a T, vezes Euler elevado a T, vezes log de 5, né? Porque a derivada de ET, né, é ele mesmo, né? Derivada de Euler elevada a qualquer coisa. Mas a derivada de 5 não. Então, o que ele está fazendo aqui? Ele está fazendo aquela derivação por partes, né? A derivada da primeira vezes a segunda, mais, né? A primeira vezes a derivada da segunda, tá? Esse aqui, só para vocês verem que ele faz o cálculo corretinho, né? Ó, certo? Derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda, né? Tem um nome para isso, eu acho, né? Mas regra do produto, ou é regra da soma, não sei, tá? Perdão. Regra da cadeia. Regra da cadeia, né? Regra da cadeia? Não é, você está dizendo? É do produto mesmo, né? A derivada da primeira vezes da segunda. É do produto, né? Mas ele tem a regra da cadeia também. Enfim, aí você pode, né? Uma vez que ele aplicou a derivada, você pode tentar usar aquela simplificação, né? Ó, tá? Pegou a equação, aplica o simplify e ele encontrou, né? Uma simplificação, porque não tem esse termo aqui em comum, né? Ó, 5t. Aliás, o 5t e o ET, né? São termos em comum, então dá para você aplicar simplify e ele encontra, né? Ó, só colocou o E para maiúsculo por alguma razão, não sei. Mas continua sendo Euler, né? 5 vezes E elevado a t, vezes 1 mais log de 5, né? Tá? Aí aqui, né, outro exemplo, né, sin u v, né, pode ter duas variáveis também, e aí como é que faz a derivada, né? Você pode passar diff, né, u ao quadrado vezes cosseno de v ao quadrado, aí aqui eu acho que ele faz a regra da cadeia, né? É aqui que ele faz, eu coloquei errado, né? Pô, ele não fez. Uma dúvida agora. 2u. Acho que ele fez, né? Com certeza que ele fez. Aqui é a regra do produto, né? Mas tá cadeia, porque tem esse cara aqui também, né? Regra da cara. Enfim, esse exemplo não tá muito legal, não. E cadeia, né? Tem a regra do produto. Cadê aqui, né? Regra do produto. Porque tem esse V ao quadrado, né? Lá dentro ele vai sair para fora, né? E aí ele faz, né? A regra do produto e da cadeia ao mesmo tempo, né? Aqui, aí tem duas variáveis, você tem que dizer quem são essas duas variáveis, né? Ó, que você está fazendo. Para calcular corretamente, senão ele vai fazer só a derivada parcial, que é o que a gente vai ver na próxima aula, provavelmente, tá? E aí ele faz a derivada da primeira vezes a segunda, derivada derivada da primeira vezes a segunda, derivada da segunda vezes a primeira, sendo que derivada da primeira vezes a segunda, primeira vezes a derivada da segunda, né? Sendo no caso da derivada da segunda, como tem um v ao quadrado lá dentro, esse cara sai para fora, né? Aí fica aqui o menos 2v, né? Sei que ficou negativo, mas enfim. Eu acredito. Esse cálculo certo. Deve ser que é seno, né? Talvez. Porque cosseno vira menos seno, né? É isso mesmo, né? Ó, tá certo. Tu é doido, né? Derivada de cosseno. Primeiro aqui ele só fez a derivada de u ao quadrado, aí dá 2u. E aqui, como é o segundo, fica só cosseno de v ao quadrado. Aí quando ele faz a regra do produto, agora ele repete o ao quadrado, né? Só que ele aplica a derivada em cosseno de v ao quadrado, né? E aí vira seno, né? Cosseno vira menos seno, né? A derivada. E aí tem que fazer a derivada do que está lá dentro, né? Também, que aí é a regra da cadeia, né? Aí ele faz 2v, né? V ao quadrado vira 2v. O menos veio por causa do cosseno que virou seno, né?
E aqui, se eu fiz isso aqui, não é nem precisar, porque eu fiz lá de cima, né? Cosseno de 2 vezes x ao quadrado, que dá a regra da cadeia, só ela, né? Vai ficar mais claro. E aí dá cosseno vira menos seno, né? E aí 2x ao quadrado vira 4x, né? Que vem aqui para frente multiplicar, né? Então, por hoje é só. Na aula que vem a gente vai ver como fazer as parciais, tá? Vamos falar das parciais e outros operadores diferenciais, que tem um bocado, né? Tem a... Eu não vou falar de todos, tá? Porque tem muitos operadores diferenciais. Mas a gente vai ver o Laplaciano. Ué, eu não coloquei aqui, não? Eu acho que está em parciais, né? Eu pensei que eu tinha colocado. Ah, tá. Tá na posição errada, né? Mas eu coloquei o jacobiano e o hessiano para a gente ver. E aqui está dentro de parciais, né? A gente vai ver o jacobiano, o hessiano, vai ver o laplaciano, o gradiente e mais um. Tem outros, mas são os mais utilizados, né? A gente vai ver derivados parciais, jacobiano, hessiano, laplaciano, enfim. Vamos ver alguns deles. Depois vamos ver integral. E aí, a partir depois disso, de ver esses outros, vamos fazer esses operadores todos, a gente vai no modo simbólico, a gente vai ver como plotar funções, né? 2D, 3D e vetorial, né? E a gente encerra, né? Mas eu acho que, não sei se talvez na quarta que vem acabe isso. Ou na quarta ou na sexta. E depois disso nós vamos ver criação de funções, né? Então vamos mergulhar um pouquinho mais a fundo naquilo que o professor Carlos já falou para vocês. E agora que você já tem esse conhecimento de cell, struct e manipulação simbólica, a gente pode criar algumas funções mais interessantes, né? Mas ainda não, né? A gente ainda está, no momento a gente já está aprendendo manipulação simbólica, né? Então, deu um susto agora, pensando que não está sendo gravado. Vamos fechar agora aqui. Sair do Open Board. Eu espero que vocês estejam aproveitando também para ver os softwares que eu uso, né? O Open Board é bom se você for dar aula no computador algum dia, né? Que você pode escrever em cima do seu desktop, né? Deixa eu interromper a gravação.